Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. A minha oração hoje é por você que é uma intercessora. É para você que é um intercessor. Talvez nem você tenha ideia da sua missão e da responsabilidade que você tem dada por Deus e da fúria que o inimigo tem da sua vida. Sempre nas minhas orações, eu e Deus, eu oro pelos intercessores, pelas ovelhas, que estão aqui na corrente de oração, que são intercessores, intercessoras. E sempre eu oro aqui também. Eu oro no particular, entre eu e Deus, e eu oro aqui também. Imagine uma casa. Imagine uma casa. Uma casa, ela tem um fundamento. Uma casa, um prédio, tem o seu fundamento, tem a sua base, o seu alicerce. Mas existe uma coluna, às vezes a pessoa vai fazer alguma mudança e diz assim, não, podemos tirar essa coluna aqui. Podemos remover essa coluna aqui. Não acontece isso às vezes? Podemos remover essa coluna e aí o engenheiro olha, a engenharia olha e diz, podemos remover essa coluna. Só que existe uma coluna que não pode ser removida. Em toda obra existe uma coluna, existe tipos de coluna que elas aguentam toda a força, todo o peso. A coluna central, ela não pode ser removida. Se ela for removida, toda a construção pode cair. Se ela for removida, se ela for derrubada, ela coloca em risco, a retirada dela coloca em risco toda a construção. Então existem pessoas que Deus levanta como coluna. Existem pessoas na família que Deus levanta como intercessor, como intercessora. Sempre eu falo isso aqui. E eu sei que eu estou falando com alguém que é um intercessor, que é uma intercessora. Que se você parar de orar, é tudo que o inimigo quer. O estrago que ele faz é grande. Se você parar de orar, se você baixar a guarda em oração, o estrago é grande. Assim era a vida de Jó. A Bíblia diz que a família de Jó era abençoada, como nós estamos no propósito, mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Em nenhum momento aqui no livro de Jó você verá que a família de Jó, ela orava, que a esposa de Jó orava. Eu já falei isso aqui antes. Pelo contrário, quando o inimigo teve acesso a Jó, a tocar na vida de Jó, porque Deus permitiu o inimigo, Jó era um homem tão protegido por Deus que o inimigo só tocou porque Deus permitiu. Então, quando o inimigo toca na vida de Jó, já falei isso aqui algumas vezes, a própria esposa de Jó, que era para dar força a ele, não, meu filho, vamos orar, vamos buscar. Ela disse, depois de tudo que aconteceu, você ainda mantém a sua integridade a Deus? Amaldiçoa seu Deus e morra. Isso é palavra de uma pessoa que busca Deus, que tem fé em Deus, que tem rotina espiritual? Não. Ela mandou Jó blasfemar. Então, se você olhar na Bíblia, a família dele era protegida. Existia um muro de fogo ao redor da família dele, mas isso era só por um motivo. O único motivo era Jó. O único motivo era o intercessor daquela casa. E foi o alvo do inimigo. O intercessor é o alvo do inimigo. O intercessor, ele é o alvo do adversário. No livro de Jó, no capítulo 1, fala sobre a virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, que buscava a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal que trabalhava com ele, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó era o homem mais rico. E a Bíblia diz aqui o seguinte: levantava-se de madrugada e oferecia oferta segundo o número de todos os seus filhos. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, de tempo em tempo. Jó não só ofertava, que é aquela oferta que eu ensino para as ovelhas de intercessão. Jó ofertava por cada um dos seus familiares, cada um. Mas ele só não ofertava, ele orava. Oração era todo dia e de tempo em tempo ele ofertava por cada um dos seus familiares, para que Deus viesse guardar, para que Deus viesse proteger, para que Deus viesse livrar de todos os males. É a oferta que nós fazemos aqui, que é a oferta da intercessão. Dia 1º, quem está na corrente de oração faz por si, para Deus abençoar a sua vida, e não é, o segredo não é o valor da oferta, mas é a simbologia, a oferta de R$7. No primeiro dia do mês a pessoa faz por si. A partir do dia 2, entre o dia 2 ao dia 7, a pessoa faz por cada um dos seus familiares. Ela faz uma oferta de R$7 por cada um dos seus familiares. Isso chama-se intercessão. Mas Jó ele só não ofertava, ele orava pela sua casa. Ele orava pela sua família. Tanto que a Bíblia diz aqui: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E Deus diz: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura é à toa que Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe, muro de fogo? A ele e a sua casa, veja, só quem orava era Jó. Mas a bênção não estava só nele, a bênção estava nele e na sua casa. Abençoaste a ele e a sua casa e tudo quanto tem. Por isso que Jó era um homem próspero. E diz mais: a obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Quando o inimigo olha para Jó, o inimigo vê Deus puro na vida de Jó. O inimigo vê um homem protegido, guardado, um homem de oração, um homem que era intercessor. Estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Um homem que, apesar, porque às vezes tem gente que acha que o Deus dela é o dinheiro e tem prosperidade e não busca a Deus. Jó não era um homem mais ou menos de vida financeira. Ele era mais ou menos. Jó não era um homem rico, ele era o mais rico do Oriente. O mais rico do Oriente. E olha que havia muitos homens ricos, mas de todos os ricos, o mais rico era Jó. Mas isso não fazia ele mudar a vida dele com Deus. Ele era um homem de verdade, apegado com Deus. Então, através da oração dele, dos propósitos que ele fazia, dos votos que ele fazia pela família, da oração, ele se tornou intercessor da casa. Então isso deu uma fúria do inimigo muito grande. Ele era um intercessor. Era por causa dele, e somente por causa dele, que o inimigo não tocava na família dele, que o inimigo não tocava na casa dele. Quem orava era ele, mas a proteção estava em toda a família. Que coisa interessante, né? Quem orava era ele, mas a proteção estava em toda a casa. Por isso que eu oro muito, fora daqui da nossa corrente de oração, eu oro muito. Deixa eu ungir aqui minha cabeça com azeite, que eu esqueci de ungir quando eu acordei. Fora
fora ele orar por ele orava pela família dele. Ele orava pela casa, pela sua família. Havia uma proteção. Então o inimigo não conseguia tocar por causa dele. O inimigo ele tem uma ira contra você porque você que é mulher, você é intercessora. Às vezes nem todo dia o seu marido ora, mas você está ali orando por ele. Você que é mulher tem que sim chamar o seu marido, trazer o seu marido para a corrente de oração. Aqui eu não falo de religião, de placa de igreja. Eu não digo, Eu não digo assim, venha para a minha igreja. Pelo contrário. Para assistir um culto nosso tem que ter senha. Eu não chamo, eu não falo aqui a placa da nossa igreja, eu não falo que nossa igreja aqui é melhor que a azul, nem da nossa igreja eu falo. Você já observou isso? Eu não estou aqui chamando ninguém para a nossa igreja. Venha, porque a nossa igreja, como às vezes a gente olha um programa e é só e é uma hora de programa de TV, é só venha na igreja, porque se você vir, Deus vai mudar a sua vida. Quem muda a vida das pessoas não é a igreja e não é a religião, é Deus. É você buscar Deus, ter fé em Deus, fazer o bem, não prejudicar ninguém. Isso é assim que Deus abençoa a sua vida. É assim que a vida da pessoa muda, não é verdade? Então, pelo contrário, a pessoa que quer assistir um culto em nossa igreja, ela tem que pegar uma senha gratuita, porque é muita gente. E talvez seja assim porque Deus conhece meu coração. Ele sabe que a nossa intenção, a minha intenção, não é que as pessoas vá na igreja, mas é que Deus esteja nas pessoas. Me perguntaram, sempre me perguntam isso, por que o Senhor não abre várias igrejas no Brasil inteiro? Aí eu falo, bom, eu poderia abrir, mas eu também tenho a possibilidade, a necessidade de ajudar vários estados quando acontece calamidade, alguma coisa ruim, E sempre está acontecendo, sempre está acontecendo. E eu digo que parede não sente fome, pessoas sentem fome. Então, às vezes aquilo que eu poderia investir em abrir um templo, eu prefiro fazer uma doação para um hospital, fazer uma doação para uma entidade carente que vai ajudar pessoas. Eu prefiro. Se eu quisesse ter igrejas em cada estado do Brasil, eu teria. As doações que nós fizemos e que nós fazemos sempre, a gente poderia fazer isso. Mas é um pensamento meu. Parede não sente fome. Pessoas sim. Então a minha intenção aqui é falar de Deus, não é levar ninguém para a igreja. A minha intenção aqui não é falar de religião. Então você pode trazer o seu esposo para vir orar, para vir buscar. A vida dele vai mudar. Traga seus filhos para a corrente de oração. Você é o intercessor. Você é intercessora. Você é a pessoa que Deus levantou para, através de você, sua família se aproximar de Deus. Você é a coluna, sabe? Você é aquela pessoa que, quando as pessoas da sua casa se sentir com medo de algo, tem que procurar você para orar, pedir oração. Se não for assim, tem algo de errado. Me perdoe o que eu vou falar. Posso falar? Você me perdoa? Não se ofenda. Mas se você está na corrente de oração e as pessoas passam um problema e não te procura, é porque elas não te veem ainda como a coluna da família. A sua família tem que te ver como uma coluna, mulher de oração, homem de oração. Sabe, olhar para você e falar assim, eu tenho uma mulher, uma esposa que ora, eu tenho uma mãe que ora, eu tenho uma tia que ora, eu tenho uma tia que quando a coisa aperta eu vou lá, peço oração a ela. Você é essa pessoa. Você tem que ser essa pessoa na tua casa. Você tem que ser essa pessoa na sua família. Pessoa que ora. Você é o intercessor. Deus, eu costumo dizer que Deus, ele não se engana. Deus não se engana nas suas escolhas. Deus não se engana. Quando Deus levantou você como intercessor, como intercessora, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, traga a sua família, além de orar, além de buscar, de fazer seus propósitos, traga a sua família para a presença de Deus, sabe? Escreva eles no canal, chame, incentive a orar. Você vai ver que a paz vai reinar em sua casa, vai ser bênção. Esse é o propósito que Deus te chamou, para você ser a coluna e trazer todos para perto de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje a minha oração é por todos que Deus levantou como intercessores, como intercessoras. Você que está fazendo o seu propósito profético,
seu propósito da intercessão. Que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Você não consegue fazer por aqui, quiser fazer pelo Pix da igreja, o número é o 71999279594. Cuidado para você não fazer no número errado. 71999279594, tá bom? Se for fazer pela família, você faz por cada um, né, separadamente, de Senhor, essa oferta é pela vida de tal pessoa. Ou você pode fazer, por exemplo, são 3 pessoas, eu vou fazer a oferta pelas 3 pessoas juntas e vou dizer essa oferta aqui, por exemplo, é 777. Pode fazer de uma vez só e dizer, Senhor, essa oferta pela vida de tal pessoa, de tal pessoa e de tal pessoa, tá bom? E que Deus nos dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Assim como eu sou intercessor da sua vida, eu sou intercessor da sua vida, eu sou intercessor de milhões de pessoas, né? Eu sou intercessor hoje de mais de 70 milhões de pessoas que estão na corrente de oração. Assim como eu sou intercessor de milhões de pessoas, não só no Brasil, como em outros países, você é a intercessora, você é o intercessor da sua casa, da sua família. Acredite nisso. E você não pode parar, você não pode desistir. Pelo contrário, é você que tem que dar forças a eles. Assim como todo dia eu estou aqui orando por você, te dando força espiritual, assim tem que ser você. Abrace seu filho, coloque a mão na cabeça do seu filho, ore seu filho, abrace seu marido antes dele sair de casa, abrace, diga que o ama, abençoe a vida dele, declare, Deus abençoe sua saída, Deus abençoe a tua chegada, que Deus te traga. Você é a pessoa que tem autoridade espiritual nessa casa, então use isso em nome de Jesus. Eu vou abrir aqui a Bíblia, nem ia orar o Salmo 91 agora, olha aí, eu só fiz abrir, caiu no Salmo 90, é só virar uma página, 91. Eu vou orar o Salmo 91 pela vida dos intercessores, porque a batalha é grande, né? A batalha é grande. Você que é mãe, que é uma intercessora, a batalha é grande. Você que é um pai, você que é uma avó, que é uma intercessora, a batalha é grande, mas Deus vai nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Essa oração do Salmo 91 é por todos os intercessores que Deus está levantando no Brasil. Amém? Vamos orar. Eu quero que com muita fé você ore comigo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele.
livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu te peço, pela minha vida como intercessor de milhões de pessoas, te peço pela vida da tua filha, que é intercessora dessa casa, te peço pela vida do teu filho, que é intercessor dessa casa, dessa família. E eu sei que na vida do intercessor, da intercessora, a prova é maior, a luta é maior, o levante é maior, porém maior do que tudo isso é o Deus que nós servimos e acreditamos. Nos reveste, ergue uma das tuas mãos, nos reveste, Pai, nos fortalece, nos unge, meu Pai. Que nada nem ninguém nos tire da tua presença e que através da nossa vida, toda a nossa família se aproxime de ti na rotina espiritual e faça parte dessa corrente de oração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Inclusive hoje, toda a tua família, familiares e parentes que não são inscritos aqui na corrente de oração, eu quero que você mande uma mensagem, fale, ensine como é que eles se inscrevem. É só entrar aqui no canal Bispo Bruno Leonardo e clicar na palavra inscrever-se. Olhe bem, no momento que eles clicarem na palavra inscrever-se, o nome deles serão escritos, registrados, farão parte da corrente de oração. Então, mesmo que eles não estejam ainda orando, a oração chegará até eles, porque o nome deles está registrado aqui. Então hoje eu quero que você faça isso. Ensine-os como se escreve, convide e deixe. No momento de Deus, eles vão começar a ouvir a oração aqui, tá bom? 18 horas, nós voltamos na hora da viração, no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.